Fala, tropa, vamos lá começar as análises desse domingão, tá? Domingão recheado de jogos. Teremos Brasileirão, Palmeiras, teremos Barcelona, City, Inter de Milão. Cara, muitos jogos, olha a lista aqui, ó. São Paulo e Vasco, cara, muitos jogos. E o Brasileirão pegando fogo, né? Times brigando lá na parte de cima da tabela, times brigando na parte de baixo da tabela. E aqui eu vou analisar para vocês esses jogos para poder te dar um direcionamento melhor, tá? Então já curte o vídeo, se inscreve no canal e vamos embora, vamos para cima. Eu vou começar aqui com os favoritos do dia, tá? E às 8h30 da manhã teremos um Verona contra a Inter de Milão. E esse é um jogo onde a Inter de Milão, obviamente, está brigando pelo título, está aqui com 18 pontos. E a Roma e Nápoles está com 21 pontos, né? A Inter teve a oportunidade de ser o líder no jogo direto contra o Napoli, acabou perdendo esse jogo por 3-2. E aí agora está tendo que remar de novo, né, para buscar brigar pelo título. Na minha opinião, a Inter de Milão segue sendo o melhor time, tá, do campeonato italiano. Apesar de nessa temporada estar tomando mais gols, né, mas o ataque continua sendo muito forte e é o melhor ataque da competição isoladamente, né, disparado. Vai enfrentar um Verona, que é um time que marcou apenas 5 gols e tomou 14, tá? São 5 empates e 4 derrotas. Um time que empata bastante. A Inter, para mim, é favorito nesse confronto. Para mim, eu acredito que deve ganhar, tá? Uma coisa que a gente vê na Inter de Milão é que, geralmente, eles demoram para marcar um gol. Então, esse jogo, ao invés de apostar na vitória da Inter de Milão no pré-jogo, eu prefiro esperar no ao vivo essa odds valorizar, porque eu acredito que vai chegar, pelo menos, a pagar 1,50 com 25 minutos de jogo ali. Dependendo também, obviamente, da pressão da Inter. Então é um jogo que eu optei em não apostar no pré-jogo e esperar no ao vivo essa valorização de odds, porque eu acredito que isso vai acontecer e até por jogar fora de casa, tá? Então, mas é um favorito aqui do dia. Outro time que é um grande favorito do dia é o Barcelona, que vai enfrentar o Elche. Esse sim é uma odds que provavelmente não vai dar para chegar a aproveitar no ao vivo, né? Provavelmente o Barcelona vai fazer o gol antes, porque é o perfil do Barcelona pressionar bastante nos primeiros minutos. Então, esse é um jogo que sim dá para você utilizar no pré-jogo. Olho também no chute a gol do Lamine Yamal, né? Que vai ser a principal referência ali do setor ofensivo. Dá para se pensar também no chute a gol do Rashford, né? Que também vai ser dos principais, tem sido um dos principais. O Pedri está fora desse jogo, né? Então não dá para trabalhar os desarmes de Pedri, mas dá para olhar os desarmes do De Jong, tá? Então, Barcelona bem favorito. Os times que eu vejo como favorito, mas eu vou validar no ao vivo para tomar essa decisão, é o City contra o Bournemouth. Nós não podemos fechar os olhos para o que o Bournemouth está fazendo nesse campeonato da Premier League. É um time que está na segunda colocação, são 5 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota, 16 gols marcados e 11 gols sofridos, tá? Não, como eu falei, não podemos fechar os olhos para o que o Bournemouth está fazendo. E o City a gente sabe que ainda tem oscilado bastante, né? Melhorou muito, mas, por exemplo, no jogo passado, martelou sem ser pela FA Cup, né, contra o Aston Villa aqui, martelou, mas não conseguiu fazer o gol, tá? Então é um time ainda que apresenta algumas dificuldades, apesar de ter evoluído e melhorado bastante. O Haaland vive uma fase extraordinária, é sempre bom estar a favor do Haaland para dar pelo menos 2 chutes no gol, né? Eu não vi aqui a odds que está pagando, eu tô gravando esse vídeo no sábado de manhã cedo, tá, galera? Então não aconteceu nem os jogos do sábado. Mas o City é favorito. Os 2 chutes do gol do Haaland é sempre uma boa aqui nos jogos do City. E no ao vivo eu estarei de olho na possível vitória do City, se estiver dominando muito bem e eu ver que está próximo do gol do Bournemouth, sem ceder tantos contra-ataques. Mas como eu falei, a temporada do Bournemouth merece respeito muito grande. É o segundo colocado e é um início assim muito forte. O Porto vai enfrentar o Braga. É uma espécie de clássico, entre aspas, né? Um clássico menor, obviamente, do que o Sport, Benfica, mas é um certo clássico. Aqui também é uma briga, o Porto está brigando pelo título, está com 25 pontos, mas está com um jogo a menos. O Sport está com 25 pontos, mas jogou na sexta-feira e venceu, né? O Benfica ainda vai jogar. O Porto precisa ganhar para se perder, se mantém líder por conta do saldo de gols. Mas essa vitória é bem interessante, né, para a equipe do Porto. Na verdade ele é líder porque venceu o confronto direto para o Sport. A única derrota para o Sport
A única derrota do Sport foi contra o Porto. O Braga é um time que tem tomado muitos gols, né? Uma média de um gol sofrido por jogo. E uma coisa que eu destaco muito nesse time do Porto é a defesa. Cara, o Porto, impressionante. Em 9 jogos, só tomou 2 gols. Só 2 gols. É absurdo isso, velho. Foi um gol do Sport, né? Um gol do Sport e um gol agora contra o Moreirense. Meu irmão, isso é absurdo, pô. Na Liga, tomar 2 gols em 9 jogos, pô. Meu irmão, loucura, pô. Loucura, loucura. Por isso que é um time que sempre eu tenho confiado em estar a favor da sua vitória, tá? E aqui eu acredito que o time é superior e dá pra vencer. O Juventude vai enfrentar o Palmeiras. É um jogo onde o Palmeiras, como eu falei, tô gravando esse vídeo antes de acontecer os jogos. Provavelmente o Flamengo tenha vencido do Sport. Se não venceu, é uma loucura máxima, tá? E aí o Palmeiras vai entrar com tudo, obviamente, para poder retomar a liderança, né? Palmeiras também eu vejo como bem favorito aqui diante do Juventude, tá? O Juventude, essa temporada, nem se defendido bem, tem se defendido. E um dos grandes fatores do Juventude, antigamente, era que em casa era um time que dificilmente perdia. O Flamengo tinha um tabu, não conseguia nem vencer o Juventude lá. Nessa temporada, não é mais. Como mandante, são 15 jogos até aqui do Juventude, 6 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. É um time que não consegue mais ter aquela regularidade dentro de casa como tinha antes. E o Palmeiras é o segundo melhor time fora de casa, né? Com 26 pontos, igualado com o Flamengo, na verdade aqui, igualado com o Flamengo. Se vencer, até vai se tornar o melhor visitante. Então a gente está falando de um dos melhores visitantes, né, junto com o Flamengo, contra um dos piores mandantes. Então, cara, não tem como não colocar o Palmeiras aqui como favorito. O meu ponto aqui, e a Aldo está pagando bem, tá? O meu ponto aqui é só um, o cansaço físico, né? Por conta do jogo que teve no meio da semana. O Palmeiras jogou na quinta-feira, às 9h30 da noite, né? O jogo só terminou lá, 11 e pouca, contra a LDU. Um jogo muito desgastante, onde teve, e desgaste não só físico, mas em desgaste mental também, onde teve que virar o jogo e conseguir uma grande virada, a maior virada para mim da Libertadores numa semifinal. Fazendo 4 gols, houve um desgaste físico, um desgaste mental, obviamente, foi um jogo muito desgastante. Ou seja, os caras jogaram, né, na quinta-feira à noite, sexta-feira só fez uma recuperaçãozinha à noite, aí sábado treinou e já viajou para o Rio Grande do Sul para enfrentar o Juventude no domingo. Então, assim, não é uma logística fácil, né? O Abel já tinha reclamado do jogo contra o Cruzeiro, onde praticamente ele disse que não conseguiu treinar, estavam exaustos. E o Flamengo a gente viu no pós-jogo contra o Racing, como foi o jogo do Flamengo contra o Fortaleza. Então, devido ao curto tempo, né, do Palmeiras, a um jogo tão desgastante, e também uma viagem, né, que vai viajar para jogar fora, eu acredito que vai ter um desgaste muito grande aqui. Eu tenho minhas dúvidas em relação a esses desgastes. Diferente do Flamengo que jogou no sábado, mas tinha jogado na quarta, né, e depois no sábado. O Flamengo vai jogar no Rio de Janeiro, então não vai precisar fazer essa logística de viagem. Tá? Isso faz muita diferença, tá, galera? Muita diferença, que no Brasil é o principal fator de dificuldade. Falando aqui do Bolsa de Aposta, lá tem uma parte que é criador de eventos, como vocês estão vendo aqui. Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso aqui, tá? Vocês estão vendo aí, dá pra ver, né? Criador de eventos do Bolsa, tá? Só no Bolsa tem isso. Eu posso colocar, por exemplo, selecionar aqui, ó, Barcelona contra o City, tá ligado? E o que é isso aqui? Eu posso apostar que o Barcelona irá fazer mais gols do que o Manchester City. Eu posso apostar no Barcelona, ou seja, eu posso criar um evento. Eu escolho 2 jogos e eu coloco que um time vai fazer mais gols do que o outro. Cara, isso é muito massa. Você tem vários times, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, deixa eu ver aqui, viu? Eu posso colocar que o City vai fazer mais gols no Bournemouth do que o Milan vai fazer na Roma, pagando 1,56. A Roma, que tem uma defesa absurda, muito forte, tá pagando 1,56. Ou posso botar o City contra, deixa eu ver aqui, viu? Contra o Internacional, um exemplo, olha, pagando 1,55. Botar o City contra o Bahia, olha lá, pagando 81. Eu posso escolher, tá ligado? O confronto. É bem legal esse criador, sempre encontro muitas oportunidades. Eu ainda não analisei não, tá? A parte do criador aqui, eu sempre deixo para analisar no dia. Mas é uma excelente opção aí para você apostar. Vou deixar o link do bolso aqui na descrição, tá? Handicap asiático, aqui eu sempre coloco times que para mim são favoritos, mas favoritos que podem se complicar.
Esses favoritos que podem se complicar, eu tenho duas formas de trabalhar. Eu posso trabalhar utilizando o empate, por exemplo, o Newcastle empate, ou o Newcastle empate anula, já que eu vejo ele um favorito, mas um favorito que se empatar para mim não seria nenhuma zebra. É mais ou menos isso, sabe? Posso trabalhar dessa forma, ou eu posso trabalhar com trade, tá? Por exemplo, aqui se eu for utilizar o empate anula, tá pagando em 22, eu teria que fazer uma dupla. Então o que é que eu prefiro fazer na maioria das vezes com esses favoritos que podem se complicar? Eu venho e aplico o trading, né, onde eu posso utilizar o back ou o lay. O que é o lay? O lay é apostar contra, ou seja, eu posso apostar no lay West Ham aqui, ó, lay West Ham é contra o West Ham. É como se eu fosse o Newcastle ou empate. E esse lay West Ham, eu posso faturar até uma odds, uma unidade, né? Eu posso pegar até uma odds 2. Obviamente que se eu perder, eu posso ter um risco aí, que eu posso perder até 5 unidades. Porém, eu não deixo uma operação trabalhando com trade, eu não deixo uma operação até o final do jogo, né? Por exemplo, se eu perceber que o Newcastle está pressionando, dominando o jogo, sem sofrer tantos contra-ataques do West Ham, o que é que eu faço? Eu entro no lay West Ham e espero até um determinado tempo o Newcastle fazer um gol. Se ele fizer um gol, eu encerro a minha operação, vou lucrar ali 0,70, 0,80. Se não fizer gol nenhum, eu posso encerrar minha operação até no lucro, tá? Se o Newcastle tomar um gol nesse período, ali de 30 minutinhos, que eu sempre geralmente é o que eu deixo, o tempo que eu deixo, eu encerro minha operação no prejuízo e aí geralmente eu perco 1,5, 2 unidades. É desse jeito que eu trabalho esses favoritos que podem se complicar, tá? Porque o Newcastle é favorito para esse jogo. O West Ham é a pior equipe para mim, junto com o Wolverhampton do campeonato, né, velho? Meu Deus do céu, são 9 jogos, só tem uma vitória. O Wolverhampton tem 9 jogos, nenhuma vitória. Então, obviamente, o Newcastle é favorito. Mas é um favorito que vai jogar fora de casa, um favorito que pode se complicar. E na Premier League, o campeonato é muito equilibrado, sempre muito difícil. O Al-Ahly também vai enfrentar o Elmaris, né? Também é um favorito, mas ultimamente tem tomado muitos gols, tem deixado pontos a desejar. Não é à toa que está aqui na segunda colocação e a gente sempre via o Al-Ahly disparado, né? Disparado. Mesmo assim, é o melhor time do Egito junto com o Pirâmides e eu acredito nessa vitória. Porém, a odds está pagando muito baixo, então vou esperar essa odds valorizar e também ver como é que vai estar a postura do Al-Ahly, que tem sofrido muitos gols, tá? Corinthians vai enfrentar o Grêmio, vamos ver qual Corinthians que vai estar em campo. Corinthians é um time também que tem escolhido jogos, é o que o que passa, pelo menos a sensação que passa, tá? Parece que o time só está cumprindo tabela ali no Brasileirão e querendo focar 100% na Copa do Brasil, algo que eu acho muito arriscado para o time do Corinthians, ainda mais para o time que tem, mas teve a volta de vários jogadores, né? Carrijo, o Depay, o Roberto, o Gal, estão todos disponíveis agora e isso aumenta o nível técnico da equipe. O Grêmio também que melhorou nos últimos jogos, mas o fato de ser o jogo na Neoquímica Arena torna o Corinthians favorito. Mas é aquilo, favorito que pode se complicar, tá? Por isso que eu vou trabalhar com o trading nesse jogo. Bahia e Bragantino, poderia olhar para o mercado de gols, né, por over 1,5, mas está pagando 1,30, para mim é uma odds muito baixa. No ao vivo eu vou estar de olho nesse over 1,5 com a odds melhor e também no lay Bragantino, né? Eu vejo o Bahia favorito, o Bragantino está vivendo uma fase muito ruim, mas o Bahia também tem muitos desfalques ainda. O Ceará vai enfrentar o Fluminense. Para mim, essa odds está errada. Tá? O jogo no Rio de Janeiro foi um jogo muito equilibrado para o Fluminense, que conseguiu um gol, entre aspas, irregular, agora no meio da semana. E eles vão se enfrentar de novo agora na Arena Castelão. E jogar na Arena Castelão contra o Ceará, contra o Fortaleza, é sempre difícil, tá? E essa odds aqui abre possibilidades para a gente. O que é que eu gosto de trabalhar aqui no pré-jogo, nesse jogo do Ceará? O Ceará mais um. É para o Ceará não perder, pode até perder por um gol de diferença, que é reembolso. Se perder por 2 gols, a gente perde. Eu não acredito que o Ceará perde esse jogo por 2 gols, tá? Real Betis favorito na La Liga contra o Mallorca, até por jogar em casa. O Lei Mallorca é uma boa. O Real Betis é um time que é favorito, mas que toma muitos gols, tá? Então tem que ter cuidado em relação a isso. E o Internacional contra o Atlético Mineiro, dá para até utilizar o empate ou o Internacional no pré-jogo, tá? É uma boa aqui, eu vejo como uma boa, porque o Atlético chega desgastado da semana por conta do jogo que teve pela Sul-Americana. Porém, tem que ter muito cuidado aqui, porque eu vou deixar pro ao vivo, tá? Eu disse que pode utilizar, mas eu vou deixar pro ao vivo, porque o Internacional também é um time nada confiável nesse momento. Pelo contrário, não passa confiança nenhuma. Jogos favoráveis para gols, Rennes contra o Strasbourg. Strasbourg sempre jogos muito bons para gols, né? Uma média de 2,2, gols marcados de 1,4 gols sofridos. Ambos têm uma média muito alta, né? 80% dos jogos com over 1,5, vale a pena estar de olho. Hamburgo e Colônia
vale a pena estar de olho nesse ambos marcam, tá? Eu considero como uma boa aqui. Assim como o Utrecht contra o NEC, também o ambos marcam é uma boa para se trabalhar. São dois times que tomam muitos gols e fazem muitos gols, principalmente o NEC. Pra você ter ideia, dos últimos 10 jogos desse NEC aqui, da Holanda, em 9, nos últimos 10 jogos, em 9 aconteceu ambos marcam. Você vê a força que tá? O Lille é bem favorito, poderia estar lá na minha lista de favorito, mas tem deixado pontos a desejar. E o mais seguro nos jogos do Lille é sempre o over 1,5, né? Deixa eu ver quanto tá pagando o over 1,5. 1,22. É uma boa odds aqui para se utilizar, tá? Jogos do Lens também é um time que marca muitos gols, mas também é um time que sofre bastante. O over 1,5 também é uma boa. Inclusive uma boa dupla, tá? O mais de 1,5 no jogo do Lille e do Lens. Uma boa dupla, vou fazer essa daqui. Wolfsburg vai enfrentar o Hoffenheim, um jogo muito bom para ambos marcam, pagando em 50, pagando bem. O Besiktas vai enfrentar o Fenerbahçe, também um jogo muito bom para ambos marcam, pagando em 53. Tá? Os jogos do Besiktas e do Fenerbahçe geralmente são jogos com gols, são dois bons ataques. O Remo vai enfrentar a Chape. Aqui é jogo, briga lá da parte de cima da tabela, dois times que vem marcando muitos gols, dois times que têm uma média alta de gols marcados, tá? Em 80% dos jogos do Remo aconteceu ambos marcam, loucura, né? Ó, 80% dos jogos do Remo aconteceu mais de 1,5. Esse mais de 1,5 aqui é uma boa, tá? Pagando em 36 e para ambos os times tomar cartões também dá para utilizar. E o Vascote vai enfrentar o São Paulo. E, cara, jogos do Vasco, eu também sempre estou a favor do over 1,5, vocês sabem disso. Olha, em 100% dos jogos do Vasco dos últimos 10, é mais até, né? Eu acho que é dos últimos 15, aconteceu mais de 1,5, tá? E dos últimos 10 tem acontecido o gol no primeiro tempo. Então, o gol no primeiro tempo vale a pena estar de olho no ao vivo. Por mais que o São Paulo seja uma equipe bem defensiva com o Crespo, mas, cara, esse over 1,5 do Vasco, eu sempre vou estar a favor. E teremos o clássico Roma e Milan. E esse clássico aqui eu vou estar de olho no mercado de cartões no ao vivo, tá? Porque o pré-jogo, para ambos os times tomar pelo menos um cartão. Na Europa paga muito, na Itália paga muito, mas esse jogo tá pagando só 1,15 parece. Então uma cotação muito baixa. Então vou levar pro ao vivo para pegar no ao vivo uma odds melhor, tá? Espero ter te ajudado. Curte o vídeo, se inscreve no canal e vamos para cima. Tamo junto.